Começamos mais um podcast, o Wedding Class, um podcast dedicado a todos os fornecedores de casamento desse Brasil, quiçá Portugal, porque não Miami. Vou te falar, inclusive, tem um mercadão de brasileiros em Miami trabalhando com casamentos. Olha só, se você trabalha no mercado de casamentos, se você quer entrar no mercado de casamentos, se você tem alguma dificuldade de evoluir, de avançar em vendas, em negócios, em gestão, dentro do seu negócio no mercado de casamentos, esse podcast ele é e foi feito para você, tá? Então, fica comigo. Hoje, convidado incrível. E ó, é a segunda vez que nós estamos gravando, hein? Porque o Diego simplesmente falou: ó, cancela, vamos gravar de novo. Agora é para valer. A culpa é do cabo, né, Diego? Faz parte, faz parte. Mas antes feito do que não feito. A ideia era falar perfeito, né? Eu costumo dizer que é melhor feito do que perfeito, antes, mesmo que bem feito. Perfeito. Perfeito. Galera, fiquem comigo aí então. Vivi, obrigado por ter aceitado o convite, bater um papo. A gente deveria ter começado essa gravação às 2 horas atrás, quando a gente começou a conversar. Já teve muito conteúdo rolando. Vamos repetir de novo, né? Com certeza. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Começa por gentileza de novo, né, Diego? Você vai fazer ela falar de novo Tá os tudo minutos bem. que ela falou. Claro, sem problema. Vai ficar claro. A ideia do podcast é essa, viu? Pra ficar leve, a gente briga com o Diego. Entendi. Eu falo que a culpa é dele. Tudo é culpa dele. Tudo bem. Tá Virou o ícone do podcast já. Sem problema. A gente quase não gosta de falar, então se você quer falar de novo, tá tudo bem. Vivi, conta um pouquinho da sua trajetória de novo pra gente, então, por favor. Claro. Bom, eu costumo dizer que a publicidade e propaganda me achou, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, ainda adolescente, numa agência de propaganda, como arte finalista. E depois eu fui fazer faculdade de publicidade e propaganda, comecei a trabalhar numa grande agência em Campinas, e nessa agência eu trabalhei 10 anos, desde assistente de arte, arte finalista, produtora gráfica, assistente de atendimento, executiva de atendimento, atendi grandes contas, atendi 3M do Brasil, International Paper, Wet n Wild, Prefeitura de Campinas, contas públicas também, e ali eu fiquei 10 anos e a maior parte desse tempo como executiva de contas, atendendo grandes contas para essa agência de propaganda. Quando eu saí de lá, eu era gerente da área de web, numa época em que a internet estava surgindo no Brasil. Eu costumo dizer, se o pessoal fala naquele tempo onde tudo era mato, eu falei, gente, eu sou do tempo ainda quando as pessoas não sabiam a diferença de www e e-mail, sabe? De site e de e-mail. E aí eu falava com os meus clientes, você tem e-mail? Ele falava assim, tá aqui no meu cartão, eu não sei se é www ou arroba, o que é? Eu sou dessa época, já tem muito tempo na área. Saudade dessa época, viu? Nessa época o marketing, a comunicação era muito mais romântico, né? Muito Né, Fernando? E eu trabalhei nessa agência há muito tempo, sempre gostei muito de estudar, depois da faculdade fui fazer pós-graduação em gestão de negócios e marketing, e quando eu estava terminando essa pós-graduação, a minha orientadora de projeto me convidou para dar aula num curso de graduação que estava nascendo ali dentro, que foi onde você estudou, né? Anos depois, daí já em Sorocaba, tal. A Exanc nasceu dentro da ESPM, eu fiz a pós-graduação na ESPM, e aí veio o convite para dar aula, e eu sempre acreditei e sempre aprendi que uma oportunidade não bate na mesma porta duas vezes, e eu fui dar aula. Eu era muito nova ainda, mas ela já queria alguém com 10 anos de experiência no mercado. Então eu falo que eu fui dar aula muito nova, ministrar aula muito nova, mas na verdade é porque eu já tinha 10 anos de mercado, porque eu comecei muito nova, né, trabalhando em agência. E aí a minha vida profissional, ela foi pautada como executiva de contas durante um tempo, depois consultora de negócios, professora universitária de curso de graduação e de MBA. Trabalhei com eventos corporativos nessa época, como, né, na parte de atendimento a cliente, e muita campanha publicitária, enfim. Nessa época, enquanto eu era executiva de contas ainda, na agência, a gente ajudava a atrair mais clientes para essas empresas. Esse era o trabalho da agência, certo? Vender mais. Fazer negócios. Exato, fazer negócios. E já nessa época, eu comecei a observar que às vezes a gente alavancava muito a demanda do cliente e ele não estava preparado para atender. Ou porque o comercial, ou o atendimento, ou até mesmo a parte de gestão não tinha uma precificação correta, nem nada. E eu comecei a me especializar em gestão de negócios. Eu costumo dizer que é da porta para dentro, porque da porta para fora é muito bonito, é o que a gente vê no
Instagram. Sim. Mas não necessariamente uma empresa que está bem posicionada na internet, da porta para dentro está bem estruturada. E aí eu comecei a me especializar em gestão de negócios, mentorando muitos projetos na faculdade. A faculdade se caracterizava, né, sempre se caracterizou como exigir que os alunos trouxessem clientes reais para a gente Nossa, eu orientar. lembro. Então, foram centenas de projetos reais orientados dentro da faculdade, e somado a isso, uma experiência em evento corporativo e também de evento social. Eu tive um ateliê de festa quando as minhas filhas nasceram, e daí eu encontrei um outro lado do empreendedorismo de eventos, não mais como prestadora de serviço, só do evento corporativo, trabalhando numa agência, mas como até como prestadora de serviço atendendo o cliente final e contratando parceiros. E aí eu identifiquei assim, que muitas empresas entregando produções lindas, mas que não sabia precificar. Cada orçamento que eu recebia tinha um valor, e eu percebia que era de acordo com o caixa. Se o caixa estava baixo, era um valor, se o caixa estava alto, era outro Não valor. mudou muito, viu? Então, exato. E daí eu descobri uma lacuna de mercado, né, de atendimento nesse setor de eventos muito grande. E aí um dia eu tive uma ideia. Falei, nossa, eu acredito que eu posso ajudar essas pequenas e médias empresas de eventos a se estruturarem melhor para terem resultados. Porque eu comecei a conversar com essas pessoas, elas me diziam assim: então, trabalhar com eventos é legal, mas não dá dinheiro. Ah, eu ainda dependo do meu marido. Ah, eu falei, gente, para, É um porque segundo trabalho, às vezes, porque né? eu tenho o meu ateliê, que eu me dedico 2 dias na semana e eu tenho lucro. Porque quem se dedica 7 dias por semana não tem Trabalha pra lucro. caramba. Trabalha pra caramba, deixa a família em casa para trabalhar, vira à noite e não tem retorno. Eu falei, eu acredito que eu posso ajudar essas empresas. E foi assim que, profissionalmente, eu reuni o que eu mais gosto de fazer, que é dar aula, mentoria, dentro do setor Nossa, encaixou de perfeito. eventos. Então hoje eu sou consultora e mentora de negócios, eu atendo clientes sim de outras áreas, mas o meu foco lá no Instagram é para falar com empresários do setor de eventos. Não importa se trabalha como buffet, buffet infantil, decorador, cerimonialista, a gente atende clientes das mais diversas atividades e hoje a gente ajuda essas empresas a se tornarem empresas mais lucrativas através de uma gestão orientada para o lucro. Em 3 minutos, acho que foi, Caraca, pique são de mais elevador. são mais de, sei lá, quase 30 anos Não, aí, uma trajetória de quase 30 anos em 3 minutos. não, falou muito bem, deu para entender o porquê você está onde está. Parabéns pela trajetória. Eu vou falar para você um negócio, é um momento que a gente vive hoje de muita oportunidade, né? O Sem dúvida. mercado educacional no planeta está vivendo uma transformação assim absurda, né? Uhum, As pessoas, de fato, você, por exemplo, com uma baita bagagem, com uma baita experiência, hum, nasceu para ajudar os outros, para contribuir uhum. de forma de educação, ou mentoria, ou direcionamentos. Então, para o mercado de eventos, acho que é uma grande oportunidade também ter você agora mentorando vários profissionais. Eu vou te falar um negócio. O meu foco hoje é mais casamento. Uhum. Então, naturalmente, em algum momento, a minha jornada, eu sempre falo mais com fornecedores de casamento dentro do evento social, né? Uhum. Que acho que Um subnicho. é legal falar, porque a galera nunca para pensar direito nisso, né? Uhum. Existe dentro do mundo de eventos, dois eventos, corporativos e sociais. Sim. Dentro de social, existe o casamento. Uhum. Eu até separo a debutante. Uhum. Eu deixo as bodas mais ou menos que em conjunto aqui em algum lugar, Uhum. que não é o mais forte do social. E o infantil, que É é fortíssimo. fortíssimo. Sim, uma demanda gigantesca. Sim, é outro business, né? Na Sim. minha visão, é outro mundo. É. E do corporativo é a mesma coisa, né? Daí tem os corporativos, tem as imersões, os eventos, as palestras, enfim, por aí vai. Sim. Eu preferi ficar no casamento, porque foi onde eu Uhum. entrei, foi o que eu faço já vai fazer 15 anos, é Uhum. gigante, Sim. tem uma Enorme oportunidade potencial. absurda, mas quando você fala isso que você falou agora, é uma coisa que eu não vou mentir para você. Dentro da minha visão, né, eu sempre vendi feira de noiva. Uhum. Então eu sempre vendi da porta para fora. Sim. Sim. Eu Eu, cuido da porta para dentro. Pô, eu sempre vendi a ideia de que de dentro para fora a empresa tem que saber captar cliente, a Uhum. empresa tem que saber converter uma venda, Uhum. a empresa tem que saber lidar com a imagem, com o posicionamento. Sim. Mas eu não vou negar que a maioria dos fornecedores de casamento que eu conheci, não importando muito se vende mal ou não, se vende bem ou não, Uhum.
sempre tiveram dificuldade de ter de fato lucro. Sim. Agora eu pergunto para você, que acho que é a pergunta de milhões aqui para o nosso mercado. Por que que essa galera toda tem tanta dificuldade em ter lucro? Onde está a falha? Porque tem mercado, Hum, tem cliente. sim. A galera vende, a indicação no mercado de eventos funciona, Uhum, porque hoje menos, mas funciona ainda. uhum, Então, eles vendem. Por que que esse fornecedor de casamentos ou de eventos ou de festas, uhum. o que que esse cara perdeu no meio do caminho que ele trabalha, trabalha, trabalha e não vê lucro? Ele ainda não entendeu ou não quis olhar para a gestão do negócio. Ele ainda não entendeu a importância, ainda não entendeu que ele tem uma empresa. Eles são normalmente quem trabalha com evento é uma pessoa apaixonada pelo que faz. Apaixonada. Pra trabalhar e não ganhar dinheiro, né? Para trabalhar e não ganhar dinheiro, ou ganhar menos do que ganharia num CLT. Para ficar os finais de semana fora, para virar à noite, para atender cliente fora do horário de trabalho, é uma pessoa muito apaixonada pelo que faz. Não, demais. Você concorda? É Sim, quase uma vocação, não tem como. é propósito, entende? Só que daí, essas pessoas muitas vezes não entenderam que o que na verdade eles têm nas mãos é uma empresa. E uma empresa, o objetivo dela é ter lucro. Ô, Uma empresa privada, a não ser que a gente estiver falando de uma ONG, ok, mas não é o nosso caso aqui. não, eu acho que Uma não. empresa privada, o objetivo dela é ter lucro. Mas não é lucro a qualquer custo, lucro de qualquer jeito. É lucro através de uma prestação de serviço de Sim. qualidade, através de um nível de contribuição alto e tal. Mas o difícil é quando a gente vê que tem muita gente com alto nível de contribuição entregando eventos maravilhosos e no final tá tendo prejuízo. A conta não tá fechando. Porque não controlou o custo, porque se empolgou na hora da entrega. Entende? Porque o preço está errado, porque não tem reserva de lucro, porque não tem geração de caixa. Quantas empresas foram à falência na pandemia? Porque viram que vivia de faturamento, não tinha lucro, vivia de faturamento. Então, eu fecho um evento hoje para daqui 3 meses e eu uso o dinheiro desse evento para pagar a conta dessa semana. E aí você vai cavando um buraco. Ma- Então, por quê? Por que que as pessoas não ganham dinheiro? Porque não tem gestão. Em síntese, é isso. Mas me ajuda a entender ainda mais, não é possível. Mas por que que eu vou fazer uma comparação e depois eu volto. Tá bom, Imagina, eu comecei a me cuidar um pouco mais tá bom, de uns anos pra cá. tá. Não é estética não, tá? É malhar, é cuidar da saúde, Alimentação, alimentação, sono, enfim. sono, perfeito. Álcool tirei, açúcar tirei, sono regulei, exercício não paro mais. Uhum, Ponto. Porque em algum momento eu descobri que se eu continuasse, eu não ia ter raciocínio para conversar com você aqui agora. Eu não ia ter memória para gravar um conteúdo hoje mesmo. Eu tô com dificuldade. Olha só que eu treino, me alimento bem, mas dormir mal em 2 dias já me uhum, faz um problema. Então, eu tenho um prejuízo da minha saúde física quando eu paro de cuidar dela. certo. Mas eu tomei essa decisão aos 35, mais ou menos, Uhum, anos de idade. Hoje eu uhum, tenho 41, faz uns 6 anos. certo. Mas eu tomei a decisão. Antes disso, eu não me importava. E eu sabia que estava fazendo mal para mim, eu sofria, mas não me Uhum. importava. Então, dentro da área da saúde, tem muita gente que ainda não vive uma vida saudável, come mal e sofre com os prejuízos consciente, Sim, o que eu acho louco. É sim. tipo assim, É incoerente. é tipo a pessoa que fuma. Aham, Coitada da minha mãe fuma, uma outra geração. sim. Fuma. Tenta parar, não consegue, vai e volta. Mas ela tem consciência. O pai dela, meu avô, morreu por ter fumado muito na vida. Uhum. É louco, né? É uma comparação que eu acho que até toca um pouco as pessoas. Eu me incomodo de falar, mas mesmo assim eu falo porque eu acho que a mortalidade empreendedora tem que acabar. Sim. E aí eu fico me questionando aqui com você falando tudo isso. Por que que as pessoas não caíram na real? O que que falta para as pessoas tomarem uma decisão de melhorar gestão, precificação, ir atrás do lucro e não da venda a qualquer custo? O que está faltando para esse ser humano? Porque você está aqui. Esse é o nosso trabalho diário, E eu, meu e e seu. eu nem quero. É gerar essa Eu nem consciência. quero te vender, mas olha só, mas você realmente acha que as pessoas em 2024 E eu acho que é não um têm problema a consciência estrutural. de que precisam ter lucro? E eu não estou falando só do setor de eventos. Porque o Brasil ainda mata 80% das empresas Nos brasileiras. primeiros 5 anos, é a taxa de mortalidade das empresas. Não muda, ela só cresceu, Não, cara. exato. E por quê? A gente não tem educação empreendedora. Então falta educação. Falta educação. O grande motivo, na minha E opinião, atitude, né? Porque a educação hoje tem.
tem acesso a, mas talvez ainda não fique claro a importância de. E eu acho que a gente teria que aprender, eu sou a favor do empreendedorismo na escola. Nossa, eu sou muito a Eu favor. sou a favor de conhecimento de finanças pessoais na E escola. estão enganando, porque falaram que teria há 2 anos atrás. E Na escola das minhas filhas, pelo menos, foi uma piada o que eu é escutei. outra. Não. A gente trabalha Eu a prefiro sorte. que minha filha escute meu podcast do que vá na escola. Pois é, a sorte das suas filhas, das minhas filhas, As então, suas que também. ouvem Vai atrapalhar com a negócio, tua. Você me exato, contou. que ouve, que escuta sobre negócios o dia Escuta todo. nossas lives de vez em quando. Totalmente, não é? Então, eu acho que falta conscientização, eu acredito que falta educação empreendedora no Brasil, e daí eu tô extrapolando, eu não tô falando só de eventos, é só você ver o tempo médio da existência de uma loja no shopping. Avalia. E ali, o shopping trouxe gente, mas o que faltou? Uma precificação correta, um controle de custos, um atendimento eficaz. Entende? Sim, Observa que a questão está na estrutura. sim. Então, falta visão, falta conhecimento, falta esse olhar e falta querer pagar o preço e tirar a sujeira debaixo do tapete. Eu uso muito um termo nas lives e tal que eu falo, gente, aqui vocês vão aprender empreendedorismo sem romantismo. Eu acredito muito no Boa essa frase. empreendedorismo raiz. Não adianta a gente querer vender algo que é irreal. Falar, você vai ter um negócio milionário em 6 meses. Vai trabalhar menos, às Para vezes, né? trabalhar menos, aquela Mentalidade coisa de absurda. 4 horas por semana. Você não sabe quantas horas ou Equilíbrio é quantos foda. anos essa pessoa teve que trabalhar para poder chegar um dia e trabalhar 4 horas por semana. Essas pessoas existem, mas foram anos de dedicação, entende? Então, eu trabalho com essa história de empreendedorismo raiz, de geração de consciência, da importância da gestão lucrativa para que essas empresas tenham resultado. Agora, dentro desse contexto, já que a gente já afirmou que as pessoas não têm consciência, não tiveram educação, mas a partir de agora, quem ficou nesses primeiros 10 minutos conosco já entendeu, poxa, você pode talvez quebrar nos próximos 5 anos, vamos colocar um número para fazer uma conta rápida aqui, se você não melhorar a tua gestão de fora para dentro. As chances são grandes. Agora, minha pergunta, as pessoas, talvez que eu imagino, e aí me fala se eu estou errado, porque eu acho que esse tópico é muito mais seu do que meu. Eu vou aprender com você hoje aqui. Eu imagino que tenha gente que está ouvindo a gente que já saiba disso, Uhum, que já tem uma com consciência. certeza. Não, já tem. Sim. Eu já passei por esses casos, tá? E na nutrição isso acontece muito. Eu imagino que alguns profissionais estão falando assim, não, eu sei o que eles estão falando, eu sei que é importante, eu entendo que eu não quero morrer nos próximos 5 anos, eu quero gerenciar meu negócio e eu já estou fazendo algo. Uhum, Só que a minha preocupação com o pouco que eu conheço de fora para dentro uhum, é que esse cara tá se enganando. hum. É que nem na nutrição. Pô, 6 meses fazendo dieta e não emagreço. Para. Ou você tá enganando. Tá enganando quem? Tá enganando quem? Porque é É, matemática. Se exato. você não tem Não, uma é déficit doença. Não, calórico. é matemática. Se você não tem uma doença X, que Sim, eu não sei qual é, sim, você tá comendo mais do que devia. isso. Só que eu entendo que muitas vezes o mercado de eventos, ele posterga muitas vezes uma crise, por exemplo, financeira numa empresa. Uhum. Porque ele vai movimentando dinheiro, Ele vive de faturamento. ele recebe antes, Isso. gasta depois, e E aí, quando chega depois, ele não tem mais aquele dinheiro. ele demora um tempo para descobrir de verdade que ele não sabe o que está fazendo. Então, assim, Isso, agora eu vou para outro nível, tá bom. que é o cara que tem consciência, porque eu acho que esses caras existem. Aham. Quando você fala para mim que as pessoas falta nível de consciência e falta conhecimento, o que eu tenho medo às vezes é que falte de fato vergonha na cara do cara De olhar. assumir, porque ele talvez saiba da importância, talvez ele tenha base, alguma coisa de conhecimento, só Uhum, que ele tá achando que tá fazendo certo. Eu canso de ver pessoas achando uhum, e falando, não, mas eu tô fazendo tudo certo. Mas a minha preocupação é, talvez não estejam fazendo tudo certo. uhum. E vai descobrir um pouco mais à frente sobre isso. O que eu tô falando faz algum sentido? Sim, Porque tem pessoas que talvez demorem para perceber que precisam de ajuda. sim. Eu não vou nem falar de agora, do que a gente faz. A minha família é de empreendedores. Uhum. A minha também. Na época, na verdade, chamava comerciante. Aí de Isso. comerciante virou empresário, agora é Uhum. empreendedor. Sim. Meus pais, meus tios, eles tinham um consultor financeiro que uma vez por mês Ia lá. ia para analisar fluxo de caixa, ele criava planilhas, Uhum. ele analisava curva ABC, Sim, lucratividade, sim, precificação e tudo mais. sim. Então eles viam importância e tinha uma pessoa dentro da empresa para falar, tá errado.
o que você fez tá errado. Concorda que essa galera que tá assistindo agora, Não, talvez não tenha tem essa ninguém. pessoa. Ele falou, não, eu tô fazendo tudo que a Vivi falou. Aham. A minha pergunta é, será? Falta visão. Mas, Falta visão. E aí, ou então, falta tempo. É o que eu mais escuto. não, Eu não tenho você tempo. me Por que incomoda. ele tá. Então, olha, nossa, a gente pode agora Não, você pode. elaborar esse assunto. Eu acho que tem duas questões aí. O que eles dizem, falta de tempo. E o que é muitas vezes, ego. Pegamos num assunto, já que você queria se aprofundar, Não, mas a é. gente foi, né? O que eles alegam? Eu não tenho tempo, mas daí, e eles não têm mesmo. Eu não estou desmerecendo o dia a Sim. dia árduo que eles têm. Nem desmentindo eles. Eles Não, eu sei estão que atolados. quem está nos assistindo aqui, talvez esteja nos assistindo, produzindo um evento, fazendo outra coisa, ou elaborando Enrolando uma docinho. proposta, enrolando docinho, e tá ouvindo a gente, o que eu acho que é super legal, porque tá Ah. tornando o tempo dessa pessoa mais útil e tal. Fantástico. Eu não estou desmerecendo e duvidando de que o dia é corrido e que ele ou ela não tem tempo para nada. Porque quem tem tempo hoje em dia? É raro mesmo, né? A gente se organizou para estar aqui hoje batendo esse Demais. papo, Semanas. semanas e tal, né? Até a gente conseguir uma agenda Sim. que coincidisse e tal. Então, eu não estou de forma alguma desmerecendo o dia a dia corrido ou achando que eles estão, de certa forma, sendo desleixados. Não é isso, muito pelo contrário. Mas, às vezes, o tempo está sendo utilizado não da melhor forma. Por exemplo, não delegando o que poderia delegar, não tendo um processo de manual de operações e processos, Sim. sabe? Aquele bem antigo, assim. Sim. Cara, isso ajuda Obrigatório, muito. na minha opinião. Obrigatório. Mas quantas empresas você conhece que tem? E é um documento de Word começando a redigir aquilo que você. faz todo dia. E, assim, eu coloquei isso lá na plataforma do curso para ajudar, falando assim: agora é só preencher. Se vocês tinham alguma dificuldade, tá aqui o roteiro, é só preencher agora. Por quê? Manual de operações e processo, saber delegar, para quê? Para ter tempo de cuidado estratégico. Eu sinto que o empresário hoje, o pequeno e o médio principalmente, falando do setor de eventos, ele ainda está muito envolvido na operação e na entrega. Ele ainda vira à noite no casamento, entregando aquele casamento. E ele acaba não tendo tempo de cuidar do estratégico. Sabe aquela visão de drone que o Sim. empresário tem que ter? Olhar o negócio de fora. Qual que é o caminho? Para onde eu estou indo? Qual que é o drive do meu negócio? Quais são os meus objetivos de crescimento e tal? Ele está sem tempo para isso. É fato. Mas por que está sem tempo? Porque está envolvido demais no operacional. Então, tá aí uma lacuna que eu acho que pode preencher, que é delegar o que pode ser delegado, né? E daí tem um livro que eu acho fantástico, que é o Mito do Empreendedor, né? É um livro que eu brinco que você lê numa tarde, numa rede, num dia chuvoso. É um livro que é uma historinha de uma moça que é apaixonada por fazer torta. E daí ela resolve abrir uma tortaria. Mas entre ser apaixonada por torta, por fazer torta e ter uma tortaria, é uma distância muito grande. Sim. Então, o empreendedor, ele acha que porque ele é apaixonado porque ele faz e porque ele é muito bom naquilo que ele faz, isso basta. E aí vem o ego. Que ele acha, não, mas eu sou muito boa no que eu faço. Eu não preciso disso. Então, mas entre ser boa no que faz e ter uma empresa lucrativa, existe uma distância que requer capacitação. Eu falo que essa frase nem é minha, é do Thiago Conser, que ele fala, né? Se um vendedor, se uma pessoa muito boa tecnicamente estudasse tanto quanto um médico, nós teríamos milionários Maravilhoso. nessas áreas. Então, eu acho que a questão do tempo e do ego inibem essa pessoa de estudar, se capacitar e até mesmo de contratar como um consultor, por exemplo, para olhar. Nas minhas primeiras sessões de mentoria, quando a gente vai olhar os números da empresa, ou eu vou fazer uma mentoria só de precificação e tal, eu falo: olha, calma, hoje é dia de tirar a sujeira debaixo do tapete. A gente vai levantar o tapete e a gente vai tirar tudo dali de E é baixo. pra ver a sujeira E é mesmo. para ver mesmo. É esse meu trabalho. Alguém tem que fazer esse trabalho de tirar a sujeira debaixo O do trabalho tapete. sujo. E depois a gente limpa e devolve Mas, tudo mas bonitinho. sabe que você falou uma coisa agora? Que quando você linkou a palavra ego, eu entendi de um lado, mas agora você falando, veio uma comprovação. Na verdade, eles realmente acham que eles conseguem fazer tudo Não sozinho. consegue. Ninguém consegue. A gente estava aqui antes de conversar. Olha quantas oportunidades a gente viu de somar forças. Aquilo que eu sou boa, aquilo que você é competente, a sua trajetória, a minha trajetória. Quantas oportunidades de unir Não, mas potências. vou te falar. Não, eu vou tentar. Me desculpa se eu estiver até fugindo muito. Eu gosto de fazer algumas analogias.
É, Você sabe que um dos motivos de casais se separarem tem vários fatores, Claro. mas em alguns momentos os casais postergam uma conversa, postergam um pedido de ajuda porque tem vergonha, porque, Sim. sei lá, é feio falar da Hum. vida. É, mas é aquela história, é achar que a gente vai dar certo sozinho. Uhum. É achar que não precisa de ninguém de fora para dentro Uhum. nos ajudando a enxergar nossa sujeira, nosso erro. Sim. Da mesma forma, Existe humildade, né? isso são as pessoas que não conseguem emagrecer. Sim. É que eu gosto desse tema, não sei por quê. Mas eu uso muito essa analogia de emagrecer para nutrólogo, nutricionista, tal, e de personal trainer na academia. Que é assim, uma coisa é a gente ir na academia e treinar sozinho, outra coisa é ter um personal ali do lado, É te isso. corrigindo, melhora a postura, melhora e também te motivando. Mas é você aceitar que não sabe fazer sozinho, que não E consegue que com fazer sozinho. ajuda você vai ter resultados melhores. A gente pode conseguir sozinho. Mas essa é a parte mais louca. Todo mundo pode. E a informação, a gente estava falando disso antes de começar a gravar, a informação está disponível para quem quer aprender. De graça, inclusive. Você está começando o canal no YouTube agora com conteúdo riquíssimo, super de qualidade. Meu canal do YouTube tem mais de 400 vídeos. É impossível alguém que dá uma maratonada ali não sair com alguma ideia. E Não gratuitamente. sair melhor. Você não sai ensinando os outros. Exato. Então, eu acho assim, a informação tá disponível para todo mundo, para deixar no YouTube enquanto tá fazendo esteira, entende? É, mas a pessoa não vai assistir. Então, esse é o ponto. Mas entende que passa por uma questão de reconhecer que com uma ajuda vai chegar mais rápido e com resultado melhor. A gente deu uma baita volta falando da mesma coisa, e eu, Sim. eu acho tão importante o que a gente está falando, porque eu tive algumas crises existenciais como mentor, Uhum. como professor, que você tem que me dar uma. Você vai me dar uma mentorinha disso, inclusive. Mas eu me incomodo com as pessoas não fazerem o que tem que ser feito. Uhum. Eu me incomodo de falar das pessoas entenderem. Eu fui palestrar ontem. Uhum. Hoje é uma quarta-feira, ontem foi terça-feira. Eu estava palestrando em Minas Gerais, tinham 100 pessoas. Legal. Em uma hora de palestra, as 100 pessoas gostaram do meu conteúdo. Uhum. E eu falei assim: nos próximos 5 anos, se você não entender o jogo da rede social, olha que coisa diferente. Nossa, que absurdo que eu falei. Se vocês não entenderem como se comunicar através do digital, eu não sei o que vai acontecer, mas Tá bom, fora. bom não vai ficar. Uhum. Não é óbvio. Sim. Aí, beleza. Acabou a palestra. É isso. Uhum. Você agora, porque amanhã. Quem não tem conta no TikTok? 80% levantou a mão. Vamos criar conta no TikTok, sabe? Aquela motivação. Sim. Coach. Sim. Sou coach, mas... Eu sei que em uma semana vão esquecer que eu existo. Uhum. Do que eu falei. Então, assim. E vou esquecer a senha do TikTok. Mas isso não é o pior, porque ontem foi uma palestra. Uhum. O pior é que dos últimos 1000 mentorados que eu tive, 80% olha para mim e fala: ai, tem vergonha de você. Eu falei: por quê? Que eu não implementei. Paguei, escutei e não fiz nada do que você falou. Uhum. Porque eu não tive tempo. Porque eu não... Então, quando a gente está dando um giro nisso, é para entender o seguinte: que eu aceito as pessoas assumirem que não tem tempo. Uhum. Eu aceito as pessoas. Aceito não, eu respeito Uhum. as pessoas entenderem o que a gente está falando, Uhum. aceitarem que precisam de ajuda, Uhum. a importância da gestão, da precificação, do marketing, das vendas, do empreendedorismo. Sim. Mas eu tô com tanta dificuldade de tentar entender o porquê elas ainda não fazem. Por que não estão na sua mentoria? Para aprender a precificar melhor. Pois é. Por que as pessoas ainda querem acreditar que sabem precificar? Elas colocam o dinheiro delas naquilo que elas veem e acreditam que vai trazer mais retorno. Vou te dar exemplos reais. Eu vejo muitas da área de evento social, das decoradoras, elas compram acervo. Elas querem ter o acervo próprio, muitas vezes. São os itens de decoração, mobiliário, painel e coisa e tal. E elas acreditam que ter o painel do último modelo, do muito último importante. lançamento, é o que vai. Não, ela deposita no acervo o sucesso do negócio dela. Ela acredita que ter um acervo de última moda, com as últimas novidades, um acervo gigante, uma loja de 3 andares, vai resolver o problema dela. Então, por isso que eu falo que é só. Eu tenho uma outra frase que eu gosto muito, que é o resultado que você ainda não obteve é devido ao conhecimento que você ainda não teve acesso. Então, o nosso trabalho aqui, Pesado, hein? Fernando,
É trazer esse conhecimento, A é falta de trazer resultado é a falta de conhecimento. é a falta de conhecimento, é a falta de pedir ajuda, existe uma lacuna. Sabe o ponto cego do carro? Que Sim. muita gente bate o Nossa. carro porque teve um ponto cego, que é aquela coisa que você dá aquela Já bati olhada, nesse ponto. dá aquela Batidinhas. olhada e você não você fala: "Caramba, da onde surgiu esse carro?". Não é assim? Sim. Todo negócio tem um ponto cego. O meu tem, o teu tem, Sim. todos os negócios Americanos têm. têm. Poxa, Calma, não. Brincadeira, piada. Corta, Diego. ou não, porque vamos combinar que quando a gente se depara com uma empresa grande como essa, em dificuldade gravíssima, Sim. e daí você vai ver que assim, onde foi o problema da Americanas? Esconderam a ausência do dinheiro. Existia um buraco e tamparam o buraco. Quando o buraco veio à tona, né, houve um escândalo. E onde que foi? O problema de administração financeira. E eu li o livro Responsabilidade Extrema e a culpa sempre é do dono. Quem é o dono? Aí tem que achar o dono. É o Lehman. Board. É o, É o staff, eu é o sofro com o CEO. coitado do Lehman ainda. Mas a culpa é dele. É o É o CEO. acionista Então, majoritário. então, porque maquiaram os É números. isso. Não, e daí tem um monte de empresas que chegam para mim, você já deve ter se deparado com isso também, com determinados números. E você fala assim, mas então tá bom, então por que, já que é assim, então por que a tua conta bancária não corresponde? Isso. Se engana, né? Então mostra, eu mostro o número que eu quiser. Em pesquisa de mercado, né, da área do marketing, é muito comum. Eu uso o dado real e eu posso dizer um monte de mentira só falando a verdade. Tem até aquela campanha da Folha de São Paulo com Hitler, lembra que foi criado pelo Washington Oliveto? Incrível. Que é aquele Sim, pompilismo. E pesadíssimo. daí eles vão falando assim: "Ah, ele Foi era muito boa. pianista". Isso aí só foi falando um monte de coisa Incrível. boa. E Ser daí na humano hora que a maravilhoso. câmera abre, é o Hitler. E daí eles falam assim: "Eu consigo dizer um monte de mentira só dizendo a verdade". Então também tem um pouco isso na gestão, que é, eu digo um monte de mentira só dizendo a verdade, que é quando você entra lá no Instagram da pessoa, quando eu entro eu falo assim: "Essa empresa tá bem". Não, faz muito evento Faz mesmo. muito evento, faz 5, 6 eventos por final de semana, consegue é um Rico. buffet é um buffet que consegue dar conta de 5 eventos simultâneos para 500 pessoas, é um buffet que dá conta de fazer, eu cheguei a atender um buffet que faz eventos todas as semanas para a área do agro, em torno de 2 a 4 mil pessoas num evento. Pensa a estrutura que esse buffet tem que ter, ela fala: "A gente leva até pia". Entende? Eu atendi essa empresa. E daí você fala assim: "Então, e você tá segura da precificação?". "Ah, então, vim aqui para isso, vamos ver se tá". Mas olha o risco que essa porque assim, quanto maior o tamanho da empresa, maior o risco que ela corre. Quando a empresa ela é pequenininha, faz lá 2 eventos por semana, o evento tem um ticket baixo e tem problema de administração, a gente resolve isso em 2 horas literalmente. Precifica correto, fala: "A partir de agora é tanto", ponto. E quando a empresa já fatura muitos mil reais ou faz eventos gigantescos, fatura muitos milhões por ano, essa empresa, se ela continua sem olhar para a gestão, ela não perpetua, é a empresa que corre o risco de um dia sumir, porque não deu conta de entregar o que vendeu. A gente vê isso na área de turismo, na área de viagens e a gente também vê isso na área de eventos. Sim. Que virou notícia, que o buffet, que o salão, que o espaço, que desapareceu. Não. E daí os noivos não encontram Nossa. mais essa empresa, não é? Chega pra mim, tá pra estourar mais uns 2 aí. Então, Não estourou ainda, mas tá, já começou. Há 3 noivos reclamarem que não vai entregar. Rio de Janeiro ainda. então, Já e onde é que corta tá isso aqui. Brincadeira, não corta. onde é que tá o problema dessas empresas? Da porta para dentro ou da porta para fora? Da porta pra dentro. É isso. É isso que a gente cuida, entendeu? A gente olha para isso. Porque as empresas só estão olhando do que elas mostram, elas estão olhando o que elas entregam. É, eu acho que a bagunça é tão generalizada, que óbvio, do meu lado, eu posso defender uma tese de que quanto mais a imagem da empresa for saudável, quanto mais ele melhorar o posicionamento dele, passar credibilidade no mercado, mais ele pode cobrar mais caro. Só que Fato. a tese de falar para ele que ele pode cobrar mais caro não significa que ele ainda vai ter lucro, porque eu falo, você vai conseguir cobrar mais caro Uhum. à medida que as pessoas perceberem que você merece ser pago a mais por isso. Exato. A tese é simples. Toda noiva precisa contratar um fornecedor de casamento. Ponto. Sim. Não sai um casamento sem contratar pelo menos uns 10. Sim. Ponto. Isso. A necessidade existe. Aham. Agora, se ela vai escolher você como confeiteira dentre 10 confeiteiras, aí você tem que sobressair.
O Sim. Pedro Superti fala das gavetinhas, do Sim, que é o diferenciação. marketing de diferenciação Qual é a do diferencia Superti. qual que é o diferencial entre você e as outras 9? Isso. Se a sua autoridade não tiver construída, se a sua embalagem, ó, Copenhagen é diferente da Cacau Show, do doce do Fernando. Sim, são posicionamentos Bom, beleza. diferentes. Então, dá para ensinar a pessoa a ter mais lucro, Uhum. mais grana, cobrar mais caro através do marketing, E da através da marca. beleza. Sim. Mas o que me intriga quando eu converso com você é que uma coisa não pode estar desconectada da outra. Não pode. E eu vou falar para você, agora você me corrige, tá? É muito mais fácil organizar de fora para dentro do que de dentro para fora. Porque Uhum. de dentro para fora tem muita variável, tem Sim. concorrência, tem informação, tem algoritmo. Sim. Agora de fora tem você, a gestão do seu produto, que dá Exato. O informação. controle é muito maior. Não, mas não era nem para ter começado a ir para fora sem ter organizado para Então, dentro. mas daí ninguém vê, né, Fernando? Mas o imbecil que tá tendo prejuízo vê. Então, mas Ele acaba a só que semana para perdendo quem ele sono quer sem pagar mostrar, as mas o contas. feed dele não vai mostrar que ele tá Mas devendo. você realmente acha que é possível a pessoa suportar passar alguns meses tendo uma imagem positiva e dentro do negócio deles ele sofrendo sem conseguir de fato. Na minha cabeça, não. Mas eu já conversei com algumas pessoas, empresários, enfim, nessa situação, e eles acham que empreender é assim. Sofrido? É, eles acham que é assim, que ficar meio que devendo, entrar no vermelho, cobre Aí é depois, normal, é a faz parte. vida, sabe assim, meio a vida como ela é? Uma vez eu atendi uma empresa que trabalha com, eventos grandes, Puta, isso é uma tickets verdade, sabia? com tickets altos, sabe assim? E daí eles queriam muito contratar a mentoria e tal, eu falei assim: "Ai, Vivi, a gente tá esperando entrar um dinheiro". Eu falei: Que dinheiro é esse?". "Ah, é de um evento". Olha, então Puta que e daí eu falei assim, aí sabe qual foi a minha resposta pra eles? Um casal. Eu falei pra eles assim: "Eu não quero o último dinheiro de vocês. meu Deus, que Eu não quero". responsabilidade. É, e eu não quis. Eu falei: "Olha, ou vocês têm uma estrutura mínima", e daí eu falei: "Começa pelo curso online, ó, tem um ticket baixo que vai ajudar minimamente vocês saírem dessa situação e depois vem", sabe, assim, porque acha que essa vida sofrida financeira, é o empreendedor, é o jeitinho É uma brasileiro. fase. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e vamos. Só que isso chega uma hora, muitas vezes chegam para mim e falam assim: "Ai, Vivi, eu já da minha cidade, eu já sou a empresa que cobra mais caro. Eu não tenho mais para onde cobrar mais, e coisa e tal. Mas está muito difícil lidar com a concorrência, porque a concorrência é do precinho e tal". Eu falo: "Deixa, uma hora a concorrência vai cansar". Porque ninguém é feliz cobrando pouco. Eu acredito nisso, Fernando. Eu acredito que ninguém pode ser feliz sendo mal remunerado. Sim. Hoje, até na live de hoje, eu falei, tem 4 perguntas para você responder para você mesma, para sua empresa, para saber se você está precificando corretamente ou não. A primeira é: você tem custo fixo pago por 3 meses? Você tem caixa com custo fixo pago por 3 meses? Você tem reserva de lucro para reinvestimento? A tua remuneração é compatível com o que você faz? Se você fosse prestar serviço para um grande grupo, como esse que a gente está aqui, fazendo o que você faz, você ia ganhar o mesmo que você ganha? Você ia ganhar mais ou você ia ganhar menos? Se você for ganhar igual ou mais, com todo o carinho do mundo, para de empreender. Porque eu realmente acredito que quando a gente vai empreender é porque a gente tem sonhos, é porque a gente tem objetivos, a gente quer proporcionar uma vida melhor para nossa família, a gente quer ter mais tempo, Ambição no a mínimo. gente quer ter uma ambição. Então é isso que eu estou falando, que é um olhar empresarial. Que aí as pessoas entendem, sei lá, na cabeça delas, é do jeito que é sofrido mesmo, empreender no Brasil é difícil, concorrer na vala do precinho é assim, eu já não tenho mais o que fazer, eu não sei se eu mudo de área, mas você observa que a pessoa que muda de área repete os mesmos erros no outro negócio. Sim. Quantos empreendedores seriais a gente não consegue que Não, tenta, vários. quebra, tenta, quebra, tenta, quebra, tenta, quebra? Por quê? Você vê que falta esse olhar para o lucro. Quando você entende, as empresas entendem que é o lucro que vai fazer a empresa crescer, é o fermento. Um pão sem fermento não cresce. Uma empresa sem lucro não cresce.
É a melhor analogia que eu consigo fazer do lucro. É aquela reserva mensal que você coloca na tua precificação. Lucro não é o que sobra, lucro não é a remuneração, lucro não é caixa, lucro não é margem de contribuição. Lucro é lucro, ele tem uma caixinha só dele. E é esse lucro que é o fermentinho da empresa e que vai fazer a empresa crescer. E a gente está num grande grupo que está crescendo exponencialmente, você me contando, né, um pouco do que está sendo feito aqui na Willud, é impressionante. Mas aí você vê, qual é a origem da empresa? É um gestor. Sim. É uma pessoa que não é de eventos e que está tendo resultados sensacionais através da gestão. Então eu falo, quer ter resultado? Você pode ter um serviço, uma solução ok. Ok que eu digo, que atenda a expectativa. Pode não ser o suprassumo. Pode ser um buffet assim, do cardápio básico, o arroz com feijão, mas delicinha, sabe? Assim, Sim, bem sim. temperadinho e tal. Você pode até não ter o cardápio de primeira linha, você pode ter um cardápio médio, com uma entrega ok, com um preço ok, que atenda a expectativa dos noivos. Mas se você tiver uma gestão bem estruturadinha, você vai ser uma empresa mais bem-sucedida do que aquele buffet que tem uma baita de uma estrutura, prataria, o chefe de cozinha de não sei da onde, coisa e tal, e que não tem a empresa sob controle e pode ir à falência. E muitas vezes acontece isso. Aquelas empresas mais simples e humildes têm mais caixa que as empresas que ostentam, que Sim. fazem, parecem mais do que são. Para a gente falar um pouco de solução, Uhum. porque agora para mim ficar claro, né, e principalmente eu acho que nesse modelo de, acho que é importante o empresário do mercado de eventos parar de aceitar que essa sofrência, essa falta de grana, trabalho em excesso. Uhum. Uma das copies que mais funcionou para mim nos meus criativos foi: você está cansado de trabalhar o ano inteiro, chega no final do ano e não sobrar nada. Eu acho que isso está claro para Uhum. mim, para todo mundo que está assistindo aqui. Agora, mesmo no marketing, como é que você falou uma coisa agora que eu acho que é importante. O marketing, você não pode parar também de investir em marketing, de colocar dinheiro no marketing, de aprender a trabalhar com marketing. Uhum. A sua empresa, ah, não, ó, eu ia falar outra coisa, nossa, a memória tá ruim, mas eu vou chegar nisso. A sua empresa tem que saber quais são os números que você deve controlar no marketing, Sim, métricas. métricas. Então, mesmo no marketing, você tem que investir em marketing e saber como é que você sabe se o marketing está indo bem ou não? Uhum. E aí, quando eu pergunto isso para as pessoas, é muito louco, ninguém Uhum. sabe responder. Uhum. Então, eu coloquei R$ 1.000 em tráfego. Qual é a Voltou resposta? quanto? Fernando, não, a resposta é: não deu certo. Aí eu falei: ah, maravilhoso, então me conta, o que que não deu certo? Então, não sei. Aí a pessoa acha que vai me enganar. Ah, eu não vendi nada. Tá, tudo bem, mas o que aconteceu dos R$ 1.000 que você Uhum. investiu? Então, mesmo naquilo que eu faço, quando eu converso com o empreendedor, eu entendo que ele nem está preparado ainda para analisar número, Uhum. métricas do Uhum. que ele mesmo está fazendo. Eu Uhum. já vi gente investir R$ 5.000 por mês em estrutura de marketing e eu perguntar, falar, cara, eu não sei, eu contratei uma agência para eles saberem. Eu falei, como assim? É. Tem que saber. O plano é teu, Pra gente é ter alguém estratégico. fazendo algo por nós, a gente tem que aprender a fazer, tendo uma noção do que Então, está sendo assim, feito. vendo a solução do que a gente está conversando aqui agora, em gestão, Uhum. é, o que que você faz com uma pessoa que, quando, graças a Deus, ela olha e fala, não, eu tô precisando de ajuda, Uhum. vou procurar a Vivi. Uhum. Vivi, de fora para dentro, da porta para dentro, Uhum. o- por onde eu começo? O que Uhum. que eu faço para começar a enxergar lucro na minha empresa? Uhum. Tem uma fórmula mágica para isso acontecer? Tem fórmula mágica, tem método, tem uma metodologia. É impossível? Não, então, e é isso que às vezes me dói, mas ao mesmo tempo eu enxergo muita oportunidade, porque através de uma metodologia bem implementada, eh, e com passo a passo e com o acompanhamento, não tem como dar errado. É impossível. Essa é a parte boa. A parte boa é não tem como dar errado se você tiver uma metodologia e um acompanhamento. É simples de resolver. Uma empresa que está numa situação ruim hoje, em questão de poucas semanas, de poucos meses, Fernando, ela será outra empresa. É possível corrigir. Não é algo que vai demorar anos para corrigir. Claro, vai depender do nível de endividamento, mas assim,
o dia de hoje, a gente melhora em 1 mês, em 2 meses. É rápido. Então, como que a gente começa? Chegou a empresa aqui, como é que a gente começa? Primeira coisa, a gente revisa a precificação. Porque o início da empresa lucrativa é a precificação. Eu não posso investir em vendas, investir em tráfego e fazer essa empresa vender mais se o preço dela está errado. Porque a gente pode cavar um buraco maior do que já está hoje. Concordo, E levar. E aí a falta até de responsabilidade, concordo. né? Teve recentemente uma empresária que comentou comigo que a pessoa de marketing dela sugeriu que ela fizesse uma ação promocional ousada, digamos assim, tal. Eu falei, olha, dar desconto em tempo a gente não pode dar, que você é prestadora de serviço. A gente dá desconto em estoque parado, a gente não pode dar desconto em tempo. Mas é interessante para a pessoa propor isso, porque quem propõe um desconto para aumento de vendas vai falar, não, porque em pouco tempo eu vou dar resultado para essa empresária, porque ela vai ver mais dinheiro em caixa. Só que essa empresária depois vai ter meses para entregar isso. Vai maquiar um resultado que não é o resultado que deveria ser, né? E daí Que é um resultado de curtíssimo prazo, uma campanha, uma ação de curtíssimo prazo, pode comprometer muito essa empresa no médio e longo prazo. Então, a primeira coisa que a gente faz é cuidar da precificação. Se eu tenho segurança de que o preço está correto, maravilha. Aí a gente vai trabalhar os outros pilares da gestão lucrativa. Desculpa te cortar, mas Imagina. você acha que para as pessoas é claro quando você fala cuidar da precificação? O que você, eu acho que as pessoas escutam assim, ah, tá, então eu tenho que aprender como eu tenho que cobrar. Sim, E parece óbvio, né? Acho que para você é óbvio. Mas eu vou tentar enxergar na posição de quem está ouvindo. Parece óbvio que precificar, ter lucro, é simplesmente uma conta de quanto custa, quanto eu quero de lucro, vou vender isso. Mas, na verdade, no nosso mercado de eventos, eu entendo que tem algumas. Tem empresa que tem produto, uhum, então acho que é uma variável que quem está ouvindo tem que entender. sim, Tem empresa que é só serviço. sim, Tem empresa que tem uma gestão de tempo, talvez, que sim. pode ser também serviço. É uma variável importante Uma a questão variável tempo, importante. sim. Mas nesse mundo da precificação, é isso mesmo, né? É o custo da mercadoria vendida, é o quanto de lucro você quer ter. A gente considera no processo de precificação algumas variáveis. Custo fixo, custo variável, certo? Que é o custo O total. custo fixo eu acho que a galera não sabe fazer. Custo Porque, fixo é não, vou simples. te falar um negócio, Ah, onde eu acho, tá? E aí, galera, ó, agora eu tenho certeza que 90% vai agora se identificar. Custo fixo, quanto eu gasto na minha casa. pode ser. Não, e de fato talvez seja, Sim, mas sem controle. sim, Geralmente esse empreendedor, ele tira dinheiro da empresa. sim. Eu escutei isso ontem. Ele assalta a própria Eu empresa. escutei isso ontem, porque essa empresa me deu a minha casa. A Aham. empresa está quebrando, mas essa empresa me deu a minha casa. Mas a casa no condomínio com piscina tá show. Assaltou a própria empresa. Tem até uma frase que eu falei, inclusive num podcast que acabou viralizando, né? Que eu falei que empresa pobre, dono na miséria, empresa rica, dono pobre, empresa milionária, dono rico. Eu falei essa frase num podcast e ela acabou viralizando, porque foi um corte. Mais um corte, Diego. E aí Vou foi. pagar de novo esse E corte. quando eu falei essa frase, eu recebi alguns comentários do tipo, Polêmica. não, por trás de todo o CNPJ tem que ter um CPF mais forte. E tem, porque por trás, quem faz a empresa é o empresário, quem atribui significado é o empresário. E eu concordo com isso. Mas do ponto de vista de gestão, não. Porque se você tiver uma casa linda, maravilhosa, com piscina, num condomínio fechado e tal, de alto padrão, e a tua empresa tá quebrando, tá errado, porque você matou a galinha dos ovos de ouro. Sim, e você é empreendedor. Assim, se você é A tua empresa, empreendedor, do ponto de vista de negócio, de não, grande, pelo amor de a Deus. empresa tem que ser maior do que o teu capital da empresa, o teu patrimônio empresarial tem que ser maior do que o seu patrimônio pessoa física, porque é daqui que você vai tirar o sustento daqui. Então foi isso que eu quis dizer. Daí eu falei, não, mas por trás de todo CNPJ tem que ter um CPF forte. Sim, porque se não somos nós, os donos dos nossos negócios, os nossos negócios não perpetuariam, entendeu? Sim. Porque quem atribui Se significado, você não estiver bem quando, estruturada, enfim. até psicologicamente, mentalmente, coisa e tal, o negócio não flui. E Então, financeiramente também, e mas também. menos que a empresa. Exato. Por quê? É da empresa que você vai tirar seu sustento. Então, mas olha que loucura. Então, quando você fala de custo fixo ou custo variável, e essa é uma parada, e não vai ser aqui no podcast que você vai ensinar tudo, vai ter que Aham. comprar a tua mentoria. Hã. Mas a pessoa enxerga custo fixo, ela não sabe o que é custo fixo. Custo fixo é tudo aquilo que você paga mesmo quando você não vende nada. Ponto. Mas aí a bagunça é,
ela comprou um carro e tem 60 meses para pagar o carro da casa dela. Tá, Essa parcela quem tá pagando é a empresa. tá errado. Então, Tá errado. A não ser que ou o carro prolabore seja da empresa. Eu faço essa prolabore não é pergunta. fixo, a Não. pessoa gasta o quanto tem no caixa. E Quantas acha pessoas eu vi acha quebrarem por que isso? sobe é assim, ó, funciona assim, eu vendi 20.000 e eu paguei o fornecedor, paguei 15.000. Quanto sobrou? Sim. S Quanto que vai pra minha conta? 5, Ou quanto eu gasto? 5, 6. 6. Parcelas de 5. Errado, entende? Errado. O prolabore ele pode variar e quando a empresa é pequena ou quando ela está num período de baixa demanda, o prolabore ele tem que variar. Porque se você não tem caixa suficiente para a empresa te pagar o prolabore quando ela não está faturando, o teu prolabore fica, alto demais dentro da capacidade de pagamento da empresa. Eu falo, para ficar fácil, o dinheiro da empresa é da empresa, o seu dinheiro é seu dinheiro. Os 2 não se misturam. Quanto que a empresa pode te pagar? Na mentoria, inclusive, eu pergunto: "Quanto que você quer de prolabore?". "Eu não sei". "Tá bom, quanto que é a sua despesa mensal?". "Soma, fale para mim. O que que você paga na tua vida?". "Ah, eu pago tudo. Eu pago a escola, eu pago o aluguel, eu pago o condomínio, eu pago a parcela do meu carro, eu pago o convênio médico, eu pago a minha academia, eu pa". "Tudo bem, soma isso. Quanto que dá?". "Ah, deu R$ 10.000". "Maravilha. Então hoje a gente vai fazer o cálculo de quanto que a sua empresa tem que faturar pra te remunerar 10.000". "Ah, eu tenho que faturar 80.000 para pagar 10. Tudo bem, então vamos colocar a meta de 80.000. Mas você tem capacidade para entregar essa E se não quantidade de tiver? E eventos? se não fizer 80.000? E aí a gente vai revisar o prolabore, e daí eu vou te falar, a tua empresa hoje tem capacidade para te pagar 5, Mas o não que para te pagar acontece 10. a pessoa pega dos 80.000 que ela recebeu, como é uma dívida futura, ela acaba gastando os 10 Isso. e fala: "Uma hora eu recomponho isso", e aí chega a hora E que não não recompõe. recompõe, e não repõe. É isso. Então, qual que é a visão? Esses dias eu dei uma palestra numa faculdade e a pergunta de um dos garotos lá, dos alunos, foi essa: "Como que eu defino meu prolabore?". Eu falei: "Com base no que você quer". Aí ele ficou felizão, sabe. Eu falei: "Ah, quanto você quer de prolabore? 5, 10, 20, 30, 50? O papel aceita qualquer número. Quanto que você quer? Agora a gente tem que fazer a conta". Aí eu desenhei na lousa lá da faculdade, da universidade, um gráfico que é muito legal quando você tem ambição de fazer sua empresa crescer. Então imagine uma linha no gráfico de faturamento e a linha de baixo é do Prolabore. Quando a tua empresa está faturando pouquinho, teu Prolabore é baixinho. À medida que vai aumentando o faturamento, teu Prolabore vai subindo. Mas chega uma hora que a tua empresa está gigante e o teu Prolabore está aqui embaixo. Proporcionalmente Esta bem é, menor. mas muito menor. Muito menor. Eu estou falando de representar 2% do faturamento da empresa. Então, quando a empresa é pequenininha, você fatura 20.000 e você tira 2 de prolabore, 10%. Quando aí, só que você tem um teto. Trabalhando em números básicos para ficar fácil esse cálculo. Sim, Mas quando você estabeleceu que você quer ter um prolabore de 10.000, mas a empresa fatura 20, então não dá para tirar 10. é Então, metade, então pô. você vai tirar 2, 10%. Então tá bom. Então daí você fatura 40. Tira 10% para ficar fácil a nossa conta? 4.000. A empresa faturou 50.000. 2%. E aí você vai fazendo. Mas qual que é o teu teto? Não é 5.000? Então, quando você faturar. É, 200.000, quando a gente 100 vai mil. falando 100.000, eu cheguei nos 5.000. Pronto, parou. É o meu teto. É o que eu quero, não é? Então, se a minha empresa faturar 120, 150, 170, eu vou tirar os mesmos 5.000 de prolabore. Isso exige uma disciplina que é Não, difícil, a gente tá falando, conversando, mas enfim, mas daí isso o não que que acontece que a acontece. tua empresa, ela cresce exponencialmente. Por quê? Com 20 você tira 2, com 50 você tira 5, com 10 você tirou 10. Acabou, acabou. Faturou 150, você tira 10. Faturou 200, você tira 10. E olha só a alavancagem que você consegue reinvestir no negócio. Todo empresário que quer crescer, que tem essa ambição, ele tem que conseguir reinvestir no negócio dele. E ele não reinveste. A linha dele de retirada fica paralela à linha de crescimento da Sim, empresa. junto, ele gasta tanto E aí quanto ele ganha. coloca a empresa em risco, porque a gente sabe que quanto maior a empresa, maior a tomada de risco ela está tendo, porque ela está trabalhando com contratos maiores, Sim, valores maiores. alavanca a dívida. Exato, alavanca a dívida. E daí, nesse momento, às vezes, para crescer, ela pega um capital externo, ela pega um dinheiro do banco, e daí ela não tem fôlego para pagar. E daí você vai ver que onde está a falta de fôlego? Onde que houve o rombo? Tá
Prolabore, tá na retirada, nem tô chamando de prolabore, tá na retirada dos sócios. Entende? Então, requer disciplina. Por isso que eu falo, dinheiro da empresa e o da pessoa física é da pessoa física, porque quando você mentalmente entende que aquele dinheiro não te pertence, fica mais fácil não assaltar a própria empresa. Você vai assaltar a empresa. Eu sei que você sempre foi empreendedor, mas eu já fui CLT. Eu nunca assaltei o dono da empresa onde eu trabalhava, da agência que eu trabalhava. Nunca assaltei. Eu tinha que fazer o meu mês caber dentro daquele salário. Depois, como professora, enfim, eu tinha que pagar minhas contas dentro. Eu não podia gastar mais do que aquilo. É essa disciplina que o empreendedor, que o empresário Deveria ter. deveria ter. Nem sempre tem. Mas é possível, sabe, Fernanda? A gente às vezes fala aqui muito da dor, da dificuldade e coisa e tal, mas falando do que eu vislumbro para esse setor, é muito possível, é simples. E às vezes as pessoas falam assim: eu não levo jeito com números. Talvez tenha sido um trauma da aula de matemática lá na infância. Mas Sim. agora você tem um negócio e faz parte. Quem tem um negócio tem que Não aprender a pode lidar com os falar números. isso, né? Você não pode falar que não se dá bem com números. Não dá, porque assim, você Pede escolheu. ajuda, É pô. igual o médico, o pediatra, eu sempre falo isso também. É igual o pediatra não querer atender celular, responder WhatsApp de sábado, 11h30 da noite. Escolheu errado. Escolheu a profissão errada. Ou você atende a mãe que está desesperada, com filho com febre, no sábado às 11h30 da noite, ou não seja pediatra. Ninguém forçou ninguém a ser empreendedor, ser empresário da área de eventos. Ninguém. Eu, às vezes, escuto, eu quero trabalhar com eventos, mas eu não quero trabalhar de final de semana, eu quero ter equipe. Legal, você pode construir a tua equipe, mas na hora da crise, do problema, que deu sei lá, algum estresse no evento, você é o responsável. Você vai ter que estar lá. Você tem que ter essa consciência. Você não Exato. pode Então, fugir então não da sua empreenda obrigação. com eventos. Se você não quer trabalhar de final de semana, não empreenda. Se você não quer atender mãe de 11h30 da noite, não seja pediatra. É o ônus que vem junto com a profissão, com a tua escolha. Então, eu escuto, eu resolvi trabalhar com eventos porque é só trabalhar com alegria, com momentos felizes. Fato, momentos felizes do seu cliente, não o teu. O teu é na sua comemoração, é no seu casamento. É Quantas bem noivas duvidoso o seu, inclusive. Quantas decoradoras surgem decoradoras depois que decoram a festa do filho, do primeiro ano? Quantas? Eu Nossa senhora, acho conheço. que todas. A gente briga. Assessora também, Viu? depois E de eu noivo. comecei a trabalhar com festa por conta das minhas filhas. Eu sou, quando nasce uma filha, nasceu uma mãe festeira. Eu sou essa pessoa. Entende? Sim. Mas só que aí quando eu criei o blog, os primeiros orçamentos começaram a surgir de hobby, e a gente começou a fazer mais festa, e mandar papelaria e convite para o Brasil todo, e tarará, desde o primeiro orçamento eu tinha lucro. Mas é porque antes de eu fazer festa, eu entendia de gestão. Mas a grande maioria primeiro entende de festa, entende de eventos, entende de casamento. Primeiro ela casa, depois ela resolve trabalhar com casamento, com uma assessoria, como decoradora. E aí ela trabalha anos. E daí sabe o que acontece? A jornada. Tem um dado que. Esse negócio do Sebrae, a mortalidade, 80% das empresas nos Sim. primeiros 5 anos. Eu acompanhando agora, não sei se você já sentiu isso, é puro feeling, tá? Não é dado, isso que eu vou falar agora. Mas eu sinto que a pessoa resolveu que vai empreender com aquilo que ela é apaixonada por fazer. É quem faz bolo, aí ela faz bolo do filho, todo mundo gosta, a irmã pede para fazer do sobrinho, a vizinha pede para fazer do filhinho, tarará, tarará, e ela fala: eu sou boa nisso, todo mundo fala que meu bolo é gostoso, vou começar a fazer bolo. Eu acho que custa tanto. E aí ela acha, e aí ela olha para as estrelas e fala: acho que pode cobrar tanto desse bolo. Ou ela já ouviu falar que ela pode pegar o custo do ingrediente, multiplicar por 3, por 4, e aí ela coloca o preço do bolo. Ou pior, olha para o mercado, quanto o mercado cobra e fala, vou precificar de acordo com o mercado. Abaixo do mercado, porque eu Ou tô abaixo do começando. mercado. Veja bem, Fernando, eu tô começando Nossa. agora. Então, se todo mundo cobra 100, eu vou cobrar 80. Nossa. Não é? Só que quem cobra 100 compra direto no fabricante. Eu cobro 80 e tô comprando no supermercado do bairro. Sim. Enfim, mas nem vou entrar nesse mérito. Mas primeiro ano é da empolgação. Meu Deus, eu vou fazer aquilo que eu mais amo fazer e ainda vou ganhar dinheiro com isso. É da empolgação. Eu não ganho dinheiro, mas sabe o que que acontece? Eu tô comprando a batedeira. Eu não tô ganhando muito Tô no dinheiro, começo. mas é porque eu tô começando. Tenho lucro ainda porque eu comprei o É forno. que eu tô É investindo. porque eu tô Ela gosta de falar, investindo. tô investindo. No segundo ano, mesma vibe, mesma animação, empolgação e continuo investindo, porque daí tem a outra batedeira, tem o outro forno, aí eu tenho que construir minha marca. Eu vou contratar alguém para fazer meu logo, minha identidade visual. Show. Super planejado nesses Isso, investimentos. primeiro e segundo ano, só sem dinheiro.
sem retorno. E o dinheiro que entra vai, o dinheiro que entra vai. E aí você fala, tá vendo a cor do dinheiro? Você tem lucro? Qual é a tua margem média? Qual que é o teu custo? Qual que é o seu CMV? Tal. Você tem ficha técnica? Você sabe quantos gramas vão de farinha em cada tipo de bolo? De recheio e coisa e tal? Você pesa a massa? Antes? Depois? Enfim. Mas nem vou entrar nesse mérito. Esse primeiro e segundo ano, Fernando, é só alegria. Terceiro ano, eles falam assim: agora volta, né? Certo? Tudo que eu investi, Sim. Agora eu mereço. agora volta, né? Eu não fiz dinheiro, mas agora vai voltar. Mas daí não volta. Fala, não. É que dizem mesmo que para dar retorno é uns 3, 4 anos. Aí você vai dando desculpa, você vai escutando a desculpa interna, as desculpas que elas dão para elas mesmas. Sim, No quarto ano, começa a bater um cansaço. sim. No quinto ano, não deu certo. E ela desiste. Entende que existe uma questão de energia que vai caindo ao longo do Total, tempo? total. Então, eu acho que esse dado, esses 5 anos da mortalidade da empresa, ela é emblemática. Existe essa coisa da energia do investimento. E daí, no quinto ano, ela vende tudo que ela tem, a preço de banana. E daí, ela, na verdade, ela nunca fez dinheiro com aquilo. De fato, ela nunca teve. E aí, assim, ela fez muito dinheiro, ela pode ter vendido muito, ela pode ter feito bolos maravilhosos, mas ela nunca, nunca, em momento algum, teve um negócio de bolos. Ela fez bolo. Ela era a pessoa que fazia bolo, mas não era a confeiteira ou a empresária da confeitaria. E você sabe que o que você falou agora, o que mais me incomoda, eu, durante 10 anos da minha vida, eu frequentei lojas, empresas no mercado de casamentos presencialmente, Uhum, de porta a porta. Na pandemia legal. eu fiz conta até, foram 2.000 empresas. Olha só. E olha que desculpas interessantes que eu escutava. Fernando, aqui na minha cidade é muito difícil, porque a minha cidade é pequena. Ah, na minha cidade, essa é uma frase Aí clássica. tem uma outra desculpa que é interessante. Não, é que você não entendeu, Fernando. A minha cidade é São Paulo, ela é muito grande. Isso. É um baita de um problema. Sim. Beleza, entendo. É que, Fernando, você não entende uma coisa. O meu segmento, a concorrência é desleal. Uhum, A concorrência é fora do comum. sim. Aí eu parava e falava assim, mas deixa eu te falar, você sabe que eu conheço muita gente. Uhum, Eu conheço alguém que tem muito dinheiro no seu segmento. uhum. Que tem excelentes resultados. Eu conheço gente de todo o segmento que tem patrimônios incríveis. Eu Uhum, conheço gente no seu mercado que cobra 3 vezes mais que você, uhum. na sua cidade. Sim. Aí você entende. Então, eu sempre fui entregando para algumas pessoas que têm aquela mentalidade. Porque o que você falou agora faz muito sentido para mim. Essa energia dos 5 anos parece que é um mantra, né? Você tem que tentar vencer essa imagem ou esse número mágico que as pessoas. Que é uma estatística de Uhum, fato, mas aí por feeling, eu entendi o que você falou. Que é, na verdade, as pessoas, elas. Primeiro, elas não começam do jeito certo. uhum, E chega uma hora que ela tem que, pelo ego, muitas vezes, e por não ter pedido ajuda, uhum, ela não pode falar assim: a culpa é minha. O livro, Responsabilidade Extrema, ele é muito pautado nisso. uhum, A culpa é do meu funcionário que não uhum, vendeu, uhum, a culpa é do presidente do país que virou uma crise, uhum, e nunca é da pessoa. E uhum, chega uma hora que ela vai de fato desistindo, uhum. porque ela não vai aceitando ou assumindo as responsabilidades delas desde o começo. Sim, e os resultados que a gente tem é fruto do nosso trabalho. Deveria ser, né? Não, é. Ele é. Ele é, Fernando. Não dá para colher sem plantar. Ah, Não tem jeito. Não tem jeito. É o que a gente sempre fala: o plantio é facultativo. A colheita é obrigatória. obrigatório. Não tem jeito. Não tem jeito. E daí você vai ver. E a pessoa, depois de 5 anos, ela desiste. Muito louco, né? Ela desiste. E é possível. E não precisava ser assim. Eu acho que eu acredito tanto no empreendedorismo. Mas eu acredito tanto, porque assim, é a gente que movimenta a economia desse país. É o Sim, empreendedor que do gera mais planeta. empregos. É, Entende? Então eu acredito muito. E o setor de eventos, às vezes, quem tá lá em casa, fazendo bolo, praticando um preço mais barato, não entende a dimensão desse setor. O setor em 2023 já cresceu mais do que em 2019, pré-pandemia. O setor de eventos em 2023 cresceu mais do que o da construção civil. Que a gente sabe, não é segredo para ninguém, que é um dos setores que mais movimenta a economia. sim, Então, e se é o setor que mais cresce, você concorda que é um setor que tem muito dinheiro. Então, muito. onde que tá esse dinheiro? Por que as pessoas às vezes, ainda insistem em dizer, não tem muitas vezes gestão, mas tem dinheiro circulando. Sim, tem Tem muita cliente. gente e tem cliente.
E um mercado, e daí onde o mercado, o setor, tem tem forte concorrência, é porque ele é bom. Porque em setor ruim não tem concorrência. Então eu sempre falo: "Ah, na sua cidade tem muita concorrência?" Tem, é sinal que tem alta demanda. Aproveite a demanda. Porque não tem concorrência se não tem demanda. Por que que na praia tem uma pousada do lado da outra? Porque tem praia. No shopping, a praça de alimentação, tudo do lado do outro. Porque tem demanda. E lota, né? Até E onde eu sei, vai lá lota. de sábado na hora do almoço, vai lá, aqui em São Paulo, não Tem importa o dia. no quarto dia, Você né? vai numa praça de alimentação qualquer, ela tá sempre cheia, ela tá sempre lotada, tem demanda. Então, se tem concorrência, é porque tem demanda. Então, é porque daí talvez essa empresa não esteja conseguindo aproveitar a demanda. Tem gente que fala: "Ah, com decoração não dá para fazer dinheiro". Eu falo: "Tá bom". Eu conheço empresas que eu lido no dia a dia que faturam 100.000, 150.000 mês com decoração. Não dá mesmo, é sério. Eu tenho mentoradas que cobram de uma decoração R$ 60.000. Decoração, hein? Não tô falando que é buffet, não é pacote, não Não é é o casamento inteiro, não, não. não, não, não. É só a decoração. E que fecha orçamento, você também conhece, é o seu dia a Sim, dia. R$ 60.000. Por que ela tem de diferente? Ah, ela tem. Ela é tem de ela. diferente. Ela tem. Ela, existe uma marca, existe uma reputação, existe um cuidado com a marca, que você fala muito e eu concordo integralmente. Existe uma entrega superior, não é um projeto qualquer, existe um projeto 3D, existe um atendimento personalizado, existe uma experiência para esses noivos diferente. É. E que daí o preço, eu sempre falo que você vai ter um negócio legal, bacana, promissor, quando você conseguir vender para uma cliente e o preço se torna secundário. Apesar de eu falar muito de precificação, eu falo que o grande objetivo é o teu cliente não olhar o teu preço, é escolher você. E aí lutar para ser atendido por você. É aquela noiva que diz assim: é aquele espaço que eu quero. É aquela estilista que vai fazer meu vestido. O sapato é de tal marca. A decoradora é de tal lugar. É quando você consegue passar uma reputação, uma imagem tão forte que a noiva fala assim: "Não importa quanto custe, é lá que eu quero fazer, é com tal pessoa que eu quero fazer". Então, a precificação, inclusive, até, reforçando, porque às vezes a gente fala muito de reduz custo, cuida do número e tal. Mas essa é o início da precificação, a gente olha para o custo. Mas ontem eu finalizei a precificação de um cliente de consultoria que não sabia se o preço era lucrativo ou não. Não tinha Não ideia. sabia. Não, e me contratou assim: "Vivi, precifica, eu não quero mentoria, eu quero consultoria. Eu quero que você entregue pra gente, a gente vai te entregar as informações que você pedir, e a gente quer que você entregue a planilha pronta e que você nos diga, a empresa tá lucrativa ou não". E estava. Que sorte. Sabe aonde a sorte? Na Onde? imagem da marca. A marca é forte. Aí, quando a dona diz: "Esse produto vai custar tanto", eu tô falando de chocolate, onde o quilo é mais alto do que o da Copenhagen. Só pra gente, eh, parametrizar essa conversa, Tá. tá. Aí ela fala assim: "Vale, vale porque eu sei o meu design, eu sei a minha embalagem, eu sei a minha marca, eu sei o que eu entrego, eu sei o meu atendimento". Então, como que ela precifica aquele produto? Com o valor que ela acha, com o preço que ela acha que vale. É com base no valor e não com base no custo. Então, tem duas formas da gente precificar qualquer coisa: essa blusa, essa camisa, esse microfone, essa TV. Duas formas. Primeiro, com base no custo, porque eu tenho que garantir que o preço cobre custo e traz lucro. Agora, existe uma distância, uma margem entre o preço que eu cobro com lucro, com base em custo, margem de contribuição, CMV, tarará, e existe um range aqui, que é o preço de valor, que é o quanto a marca representa. E aqui existe um mínimo que eu posso cobrar, mas aqui não existe Existe o máximo. máximo. O máximo é o quanto a demanda está disposta a pagar, que é muito subjetivo. Entende? Então, essa marca que eu precifiquei os produtos dela recentemente, ela teve a sorte de precificar com base no valor. Mas daí você observa que não foi de graça, não foi na sorte. Foi um trabalho forte na marca. E daí ela soube valorizar o produto dela. Mas ela entregou uma experiência à altura e ela consegue cobrar mais. Então, juntando a gestão com a marca, eu falo que preço é posicionamento. Preço não é número. Eu sei. E isso é uma abertura de Faz todo mentalidade sentido. que a gente tem que trazer. Então eu falo: "Quanto que você quer cobrar por essa água?". Você pode cobrar R$ 1, você pode cobrar R$ 80.
Essa água, que é o que a gente sempre fala, o cafezinho que você teve lá no bar da esquina, ele custa R$ 1. No aeroporto, ele vai custar 20. E é o mesmo expresso. Pega Starbucks, aí você vai falando de café, você vai falando de água, né? Você vai no Tangará, aqui em São Paulo, o café é mais caro do que o valor é mais alto. Sim, sim. Mas não é um café, é um café no Tangará. Que valor que você quer atribuir para tua marca? Como que você quer ser vista? Eu falo muito isso pro meu pessoal também. Como você quer ser visto? Que imagem que você quer ter? Coloca, precifica com base na imagem. E aí a gente corre atrás do custo. Aí a gente faz o preço de trás para frente. Quanto você quer cobrar? 100? Beleza, vamos ver de trás para frente qual é a tua margem? Beleza, e daí dá certo também. Então, é possível fazer dinheiro com eventos, é possível precificar corretamente, é possível ter uma estratégia de vendas, é possível ter uma marca forte, é possível ser reconhecido pelo trabalho e não ser escolhido pelo preço. É possível. E é isso que eu quero levar para as pessoas, para os empresários, que não precisa vender o almoço para comprar o jantar, que não precisa ser sofrido, não precisa ser árduo, não precisa ser difícil. É possível empreender. Em qualquer lugar do mundo, porque a gente fala com empreendedores de outros. Eu conheço empresários de festa, você falou que tem muita gente em Miami, por exemplo. Eu também atendo gente de outros países e tal. É difícil. Os desafios, na São verdade, muito são os parecidos. mesmos É. em qualquer lugar. Mas é possível. E não há melhor maneira da gente contribuir com uma sociedade melhor, da gente resolver problemas, da gente atender expectativa, da gente gerar emprego, da gente girar a economia, se não no empreender. Na minha opinião, não tem melhor forma para isso. Pô, acho que depois dessa, você quer que eu fale o quê, Diego? Já deu 30 minutos aí? 42. Mentira. Você não avisa, Diego? É que eu acho que ele tá curtindo o papo, só acho. Não, mas Acho só que o Diego tá pra curtindo o papo aqui. gente encerrar, o que Aham. você falou é tão nítido para mim, mas eu vou deixar uma mensagem que eu acredito fortemente nisso, da mesma forma que você. Eu não só acho que é possível, como eu tenho certeza que é possível. Uhum. Se eu não tivesse visto com os meus olhos, se eu não tivesse entrado nessas empresas, se eu não tivesse tocado nas pessoas que fizeram acontecer no mercado de eventos ao longo de 15 anos, talvez eu até duvidaria, mas não é uma questão de achar ou não. Uhum. É possível. É uma Sim, garantia que é isso, possível. é certo. Mas uma coisa é fato: o ser humano por trás de uma empresa, ele tem que se considerar a partir de hoje de verdade um empreendedor. E para se considerar um empreendedor, da mesma forma que um médico precisa de um diploma, Estudar 6 anos, de no uma mínimo. residência, Sim, de estudar muito, sim. o empreendedor, de uma vez por todas, ele tem que ter a atitude de ir em busca não só de conhecimento, de mentoria, de acompanhamento, de consultoria, porque na minha opinião, o empreendedor ele tem que dividir, vamos chamar do fardo. Ele Uhum. acha que tem um fardo. Então Sim, vamos colocar o fardo dele. sim. Pega o teu Pode ser fardo, leve. se tem isso, 1 quilo ou 10 quilos, não importa. Divide esse fardo com quem entende mais do que você cada nicho. Isso. Marketing, preço, gestão, contabilidade é chato. É. Dá para o contador. Mas você tem que entender o mínimo para poder conversar com o contador. Isso. E essas todas variáveis, se você tiver a atitude de escutar esse podcast, essa 1h10 que nós dedicamos aqui, eu sei que foi muita dor hoje, Hum. mas na verdade aqui estava a solução, na minha opinião. Sim, Se sim, daqui saiu o gatilho para você tomar uma atitude de buscar por ajuda, sim. ou buscar, não é nem ajuda, na minha opinião, buscar por melhoria, Uhum. buscar por evolução, buscar pela ambição, que talvez você nem se tocou que não tem. Que é assim, por que que você empreende? Isso. Comece pelo porquê. É Começa uma pelo porquê. sugestão. Simon Sinek já Come disse isso um dia pra gente. Não é tão difícil assim. Se você for na livraria e entrar na seção de empreendedorismo, lê as capas. Você Exato. já sai de lá com um insight para a vida. Não, e todos esses grandes autores que a gente admira, que a gente gosta, todos eles têm canal no YouTube, todos eles têm canal no TikTok, todos eles compartilham conteúdo gratuito e riquíssimo. Então eu falo que hoje só não aprende quem não quer, quem não coloca isso como prioridade de vida. Nós vamos mudar isso. Porque aprender, querer se reciclar. Eu falei, eu tô indo para mais uma imersão esse final de semana. É mais uma. Eu vou ver algo muito novo? Acho que muito novo Acho que pelo contrário. mas vai ter um relembrar. Nossa,
Eu já sabia disso, mas eu não tô atenta para isso. Eu preciso ficar mais atenta no meu É. negócio. Essa semana, toda semana, eu tenho instituído isso recentemente, tem funcionado bem. Eu tô colocando um desafio da semana no grupo da mentoria. Na segunda-feira eu falo, o desafio da semana é esse. E essa semana, o desafio que elas tinham que fazer para elas, não é para mim, era arrumar os destaques do Instagram. Boa. Isso, Você tipo, precisava fazer isso também. então, olhando, eu falei assim, gente, na boa, eu acho que eu preciso fazer isso. Então, às vezes é algo que eu tô levando para elas, que eu tô vendo Escreve necessidade pra você. e que, na verdade, eu estou me mentorando. Muitos cafés com insight, Fernando, que eu faço, principalmente os de mentalidade, eu faço para mim. É. Quando eu falo, Isso é saia bom. da zona de conforto, Sim, seja mais ousado, tenha mais ambição. é muito pra você também. É, e outra, a gente atrai pessoas similares a nós. Então, outra orientação que eu dou para quem está nos assistindo. Quando você receber um cliente que está barganhando muito com você, pergunta: onde que eu estou barganhando na minha vida? Porque a gente atrai pessoas similares a nós. Eu não atraio pessoas que me pedem desconto. Você atrai? Não, pelo Você pede contrário. desconto? Depende. Não é negociar. Não, não, Isso. não. Não é negociar. Eu tô Não, falando pedir desconto. não peço. Eu também não. Eu negocio assim. E se eu pagar à vista? Me repassa para taxa do Perfeito. cartão. Sim, 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 Ao sim. invés de você pagar para administradora, você me dá a taxa. Acho justo. Não, negociar. O empresário também tem que saber negociar. Eu sou filha de Não, comerciante e meu pai fala assim, viu? O lucro começa na não, mas eu compra. te entendi. Eu te entendi. É, Eu não atraio pessoas que eu não quero absolutamente perto. a gente atrai pessoas similares a nós. Então, o cliente que você quer atrair, primeiro você tem que ser. Eu acredito nisso. Então, quando você tá com algum cliente, aí nem tô falando para mim ou para você, mas para o pessoal que tá nos ouvindo. Você tem cliente que está inadimplente? Não tá pagando a conta? Onde que você tá sendo inadimplente? Não precisa ser no dinheiro, pode ser na tua vida. Você tá Em inadimplente com a várias tua coisas. saúde, Sim. com a tua alimentação. Onde que tá inadimplente? Porque se você tá atraindo pessoas inadimplentes, você tá sendo inadimplente. Se você tá atraindo pessoas que querem desconto, você é a pessoa do desconto. Se você tá atraindo pessoas que não quer investir em você, significa que você não tá investindo São suas também. crenças, né? Exato. Então muitas vezes, então a história dos destaques, eu falei, ops, eu preciso arrumar os meus destaques, entrou na minha agenda. Então eu acho que a gente também tem que ter esse olhar do que a gente está atraindo e o porquê que a gente está atraindo isso. Então, Principalmente. isso na vida, nos negócios e tal. Então, muitos dos cafés com insight que eu vejo que fala assim, é para ajudar, é para contribuir, mas na verdade, tá servindo para mim, porque conforme a gente vai falando, a gente vai ouvindo, a gente vai lembrando, né? E daí serve de insight para nós mesmos. É uma questão de atitude. Eu Sim. acho que a gente está aqui fazendo o que a gente está fazendo e no final do dia é uma reunião de nós dois aqui. É uma conversa nossa que sem querer está sendo gravada pelo Diego. E a gente... que sem querer a gente está contribuindo com quem está nos assistindo. Mas é E isso. aí tem que pedir para compartilhar esse conteúdo Nossa. e tal. Ó, obrigado. Eu que De agradeço, que verdade. prazer, Eu que delícia eu de acho que a gente conversa. deveria fazer mais vezes isso. Eu acho que dá pano para manga os temas que você aborda, complementar aos que eu faço. Sim, E eu muitas realmente toma. acho que é o grande desafio do mercado. Mas, ó, juntos seremos mais fortes. Frases básicas, né? Frases clichês. Funciona, Mas é um propósito importante. Eu fico muito feliz de você estar aqui hoje, da gente ter conversado mais ainda, quem aham, sabe novos projetos por aí. claro. E te espero numa próxima aqui. Foi um prazer. Que delícia de papo. Obrigado. Foram só 30 minutos, o Diego não deixou a gente falar mais do que Precisa fazer isso, mas foi um prazer. Obrigada mais. pelo convite. Conte comigo aí nos novos projetos. Gente, muito obrigado. Te vejo na próxima. Assiste e pratica, hein?